É difícil respirar quando seu próprio sangue ri da sua humilhação. Eu sentia um nó na garganta toda vez que meu genro me diminuía e minha filha sorria como se fosse apenas uma brincadeira inofensiva. Meu nome é Florencio, tenho 67 anos e passei quase toda a minha vida construindo respeito no mercado financeiro. Trabalhei por 4 décadas no Banco Meridional. Comecei como office boy e me aposentei como diretor regional. Criei minha filha Mariana sozinho depois que minha esposa partiu, há 8 anos. Dediquei tudo a ela, meu tempo, meu dinheiro, meu amor. E como retribuição, ela escolheu um homem que fez do meu sofrimento seu entretenimento favorito. Ainda lembro do primeiro jantar em família após o casamento deles. Estávamos todos na minha casa em Botafogo, aquela que pertenceu aos meus pais e que mantive com tanto carinho. Servi o vinho que guardava para ocasiões especiais, uma garrafa que trouxe de uma viagem a Portugal. Tiago, meu genro, pegou a taça, girou o líquido como quem entende do assunto e soltou com desdém. Sogro, esse vinho já passou do ponto. Não sabia que o senhor guardava essas relíquias arqueológicas na adega? Todos riram. Mariana mais alto que os outros. Engoli seco, sorri amarelo e pensei, é só o início, ele está nervoso, quer impressionar. Mas aquele foi apenas o começo de uma série interminável de pequenas crueldades. Nas reuniões de família, Tiago sempre encontrava uma forma de me fazer parecer ultrapassado, senil, incapaz. Seu Florencio ainda não sabe usar o celular direito, gente. Ontem me ligou perguntando como envia uma foto no WhatsApp. Ele contava essas histórias, muitas vezes inventadas, enquanto passava o braço pelos ombros da minha filha, que ria orgulhosa daquele homem moderno e bem-sucedido. O que eles não sabiam é que por trás do velho paciente que eu parecia ser, ainda existia o mesmo homem estrategista que sobreviveu a 7 crises econômicas e construiu um patrimônio considerável. Eu observava, calado, enquanto Tiago ostentava um sucesso que, como descobri depois, era tão frágil quanto um castelo de cartas. As humilhações foram ficando piores com o tempo. No aniversário da minha irmã Berenice, Tiago fingiu não me ouvir várias vezes quando tentei participar da conversa. Fala mais alto, sogro. A idade afeta a voz também, né? E lá estava o sorriso de Mariana novamente, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira inocente entre genro e sogro. O que mais doía não eram as palavras dele, mas o silêncio dela. Minha filha, que cresceu ouvindo histórias sobre respeito e dignidade, agora aplaudia quando me tratavam como um velho obsoleto. Cada risada dela era como uma pequena traição que perfurava meu peito. Foi no restaurante Sabor Carioca, em Ipanema, que percebi que aquilo não era apenas desrespeito casual, mas um padrão sistemático. Tiago havia convidado colegas da Futuro Investimentos, onde trabalhava, e fez questão que eu pagasse a conta. Durante o jantar, enquanto conversavam sobre mercado financeiro, tentei contribuir com uma observação sobre tendências que acompanhei durante anos. Tiago ergueu a mão, me interrompendo. Deixa pra lá, pessoal. Meu sogro é da época do papel e caneta. Não entende como o mercado funciona hoje. Mariana riu e completou. Pai, esses assuntos são complexos demais para você. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas dor, era uma clareza cristalina. Vi no olhar dos convidados um misto de constrangimento e pena. Eu, que já havia comandado equipes de centenas de pessoas, estava sendo tratado como um velho senil pela minha própria filha. Voltei para casa em silêncio naquela noite. Sentei na varanda e olhei para a lua que brilhava sobre a Baía de Guanabara. Foi ali que decidi. Não seria mais o alvo fácil. Tinha chegado a hora de mostrar quem realmente era Florencio Sampaio. Você já sentiu essa dor? De onde você é? Deixe nos comentários sua cidade. Quero conhecer quem está acompanhando minha história hoje. Se você chegou agora no canal Meu Avô Falou, se inscreva para não perder o que vem pela frente, porque o que aconteceu depois mudou não apenas minha vida, mas a de toda a minha família.
E começou com uma simples ligação para o banco na manhã seguinte a esse jantar desastroso. Na manhã seguinte ao jantar desastroso, acordei antes do sol nascer. O peso da humilhação ainda estava sobre meus ombros, mas algo havia mudado dentro de mim. Saí para minha caminhada diária na praia de Copacabana, sentindo a areia ainda úmida sob meus pés. O mar estava calmo, quase como se me convidasse a uma reflexão profunda. Foi ali, entre o barulho das ondas e o nascer do sol, que comecei a organizar meus pensamentos. Minha história com Tiago começou há 5 anos, quando Mariana o apresentou como seu namorado. Lembro-me perfeitamente daquele domingo. Preparei um almoço especial. Fiz o bacalhau à Gomes de Sá, que minha falecida esposa tanto gostava. Queria impressionar o rapaz que havia conquistado o coração da minha filha única. Tiago chegou bem vestido, cabelo impecavelmente penteado, dirigindo um carro que mais tarde descobri era alugado especialmente para a ocasião. Sua primeira impressão foi positiva. Educado, articulado, conhecedor de vinhos e com histórias interessantes sobre o mercado financeiro. Falou sobre seus investimentos, sobre como estava crescendo rapidamente na Futuro Investimentos e seus planos de expandir a carteira de clientes. O senhor trabalhou no Banco Meridional, não é? Interessante, mas os bancos tradicionais estão fadados a desaparecer. O futuro está nas fintechs, nos investimentos disruptivos, disse ele, enquanto saboreava o bacalhau que eu havia preparado com tanto carinho. Naquela época, interpretei como entusiasmo juvenil, talvez um pouco de prepotência própria da idade. Não percebi que ali já estava a semente do desrespeito que viria a florescer. O pedido de casamento veio 6 meses depois. Mariana estava radiante. Tiago havia feito o pedido durante um jantar à luz de velas no restaurante Sabor Carioca. O mesmo lugar que, ironicamente, seria palco de tantas humilhações futuras. Quando ela me contou, ofereci o anel de noivado que havia pertencido à minha mãe, uma joia de família passada por gerações. Mariana hesitou. Pai, é lindo, mas Tiago já comprou um anel moderno. Diz que joias antigas não combinam com nosso estilo. Aquela foi a primeira vez que senti a picada da rejeição. Não era apenas um anel, era a história da nossa família que estava sendo gentilmente deixada de lado. Guardei o anel de volta na caixinha de veludo azul e sorri, fingindo compreender. O casamento foi grandioso, muito além do que eu imaginava para minha filha, que sempre fora simples e prática. Tiago insistiu em uma cerimônia no Clube Carioca, com mais de 300 convidados, muitos dos quais eu nunca havia visto antes. Paguei por tudo, claro. É um investimento no futuro da minha filha, pensei, enquanto assinava cheques que fariam qualquer pessoa comum estremecer. Durante a festa, notei como Tiago se comportava diferente com seus colegas de trabalho, com os pais dele e comigo. Para eles, era todo sorrisos e atenção. Para mim, respostas curtas e um olhar impaciente, como quem tolera um parente distante por obrigação. Quando fiz meu discurso como pai da noiva, Tiago cochichou algo no ouvido de Mariana que a fez rir enquanto eu falava sobre meus sentimentos e esperanças para o futuro deles. Foi sutil, mas doloroso. Ali percebi que minha filha estava mudando, se afastando não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Após o casamento, ofereci ajuda para comprarem a primeira casa. Tiago recusou inicialmente, dizendo que tinha planos de investimento que renderiam o suficiente em poucos meses. 6 meses depois, no entanto, Mariana me ligou, constrangida. Precisavam de um empréstimo para a entrada do apartamento no condomínio Vila Verde. Fiz mais que emprestar, dei o valor como presente. Achei que isso aproximaria nossa relação com Tiago, mostraria que eu estava ali para apoiá-los. Que engano! As visitas deles à minha casa em Botafogo tornaram-se cada vez mais raras e, quando aconteciam, eram marcadas por comentários sutilmente depreciativos de Tiago. Esse bairro está tão antiquado, sogro. Por que não vende essa casa enorme e compra um apartamento moderno? Ou então,
Essas fotos antigas nas paredes dão um ar de museu à casa, não é, meu amor? Mariana, que cresceu brincando no jardim daquela casa, que conhecia cada canto, cada história por trás dos objetos que decoravam as paredes, apenas assentia, como se sua infância e nossas memórias fossem algo a ser superado, esquecido. As reuniões familiares se tornaram um teste para minha paciência. No Natal do ano passado, convidei todos para minha casa, incluindo minha irmã Berenice e alguns amigos próximos. Preparei tudo com carinho, contratei até mesmo um buffet para impressionar Tiago e seus gostos refinados. Durante o jantar, enquanto conversávamos sobre política e economia, tentei compartilhar uma análise que havia lido sobre o mercado imobiliário. Tiago me interrompeu na metade da frase. Sogro, com todo respeito, essas análises que o senhor lê são muito básicas. No mercado real, as coisas funcionam diferente. Todos ficaram em silêncio. Meu amigo Jonas, que estava presente, tentou mudar de assunto, claramente desconfortável. Mas o que realmente me feriu foi ver Mariana assentindo, como se eu fosse uma criança sendo gentilmente corrigida. Depois que todos saíram, Berenice ficou para me ajudar com a louça. Sempre observadora, ela não deixou passar. Florêncio, até quando vai aguentar esse tratamento? Você não é o velho senil que eles fazem parecer. Você comandou uma das maiores agências bancárias do Rio. Dei de ombros, tentando minimizar. É só o jeito dele, Berenice. Mariana o ama, e isso é o que importa. Mas dentro de mim, algo começava a fermentar. Não era raiva. Era uma determinação crescente de recuperar meu valor, minha dignidade. As situações constrangedoras multiplicaram-se. No aniversário de Mariana, organizado na cobertura de um amigo de Tiago em Copacabana, fui apresentado como o sogro que ainda não entendeu como funciona o Bitcoin. Durante um churrasco no sítio em Petrópolis, propriedade da minha família há gerações, Tiago explicou aos convidados como o lugar tinha potencial, mas precisava de uma reforma para entrar no século XXI. Cada pequena alfinetada era seguida pelo sorriso ou risada de Mariana, como se formassem uma dupla perfeita contra o velho ultrapassado. O episódio no restaurante Sabor Carioca foi apenas o ápice de anos de pequenas erosões na minha autoestima e dignidade. Naquela noite, enquanto os colegas de Tiago me olhavam com pena, percebi que havia chegado ao meu limite. Na manhã seguinte, tomei café observando o jardim da minha casa. As rosas que minha falecida esposa havia plantado estavam florescendo, resistentes e belas, apesar do tempo. Como elas, eu também precisava mostrar minha força. Peguei meu telefone e liguei para Jonas. Nos conhecíamos há mais de 4 décadas, desde os tempos de estagiários no Banco Meridional. Hoje, ele ainda mantinha uma posição de conselheiro sênior, com acesso a informações privilegiadas sobre o mercado financeiro. Jonas, preciso de um favor. Quero informações sobre a Futuro Investimentos e, especificamente, sobre Tiago Vasconcelos. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Jonas sabia que eu não faria tal pedido sem um bom motivo. Florêncio, conheço você há tempo demais para fazer perguntas, mas tenha cuidado com o que pretende fazer. 3 dias depois, Jonas me convidou para um café no centro da cidade. Sentamos em uma mesa discreta no fundo de uma cafeteria antiga, daquelas que resistem à modernização frenética do Rio. O que descobriu me surpreendeu, Florêncio, disse ele, abrindo discretamente uma pasta. Seu genro não é o gênio financeiro que aparenta ser. A Futuro Investimentos está sob investigação interna por irregularidades em algumas contas. E adivinha quem está no centro das suspeitas? Meu coração acelerou. Não queria que minha filha estivesse casada com um criminoso, mas parte de mim sentia uma estranha validação. Tem mais, continuou Jonas. Tiago está afundado em dívidas pessoais. O apartamento de luxo, os carros, as viagens, tudo sustentado por empréstimos que ele mal consegue pagar os juros. E há indícios de que ele pode estar usando dinheiro de clientes para cobrir suas despesas pessoais.
Peguei os documentos que Jonas me entregava, sentindo o peso daquelas revelações. Não era apenas sobre vingança agora. Minha filha poderia estar em perigo financeiro e legal por associação. Quem é a gerente responsável pela conta dele? Perguntei. Débora Cavalcante. Você se lembra dela? Foi sua estagiária há uns 15 anos. Agora é gerente sênior na agência bancária fluminense. Claro que me lembrava de Débora. Uma jovem brilhante que ajudei a entrar no sistema bancário quando ninguém apostava nela. Se havia alguém que poderia me ajudar com discrição, era ela. No dia seguinte, marquei um encontro com Débora em seu escritório. Quando entrei, vi o reconhecimento em seus olhos, seguido por um sorriso genuíno. Senhor Sampaio, que surpresa maravilhosa! O senhor não mudou nada. Conversamos sobre os velhos tempos, sobre como ela havia progredido na carreira. Então, com cuidado, abordei o verdadeiro motivo da minha visita. Débora, preciso de sua ajuda em um assunto delicado. É sobre meu genro, Tiago Vasconcelos. Seu semblante mudou imediatamente. Senhor Sampaio, não sei se devo... Não estou pedindo nada ilegal, Débora. Apenas informações que me ajudem a proteger minha filha. Tenho razões para acreditar que ela pode estar em uma situação perigosa. Após hesitar, Débora confirmou minhas suspeitas. Tiago havia tomado empréstimos significativos em várias instituições, usando como garantia investimentos que, na realidade, não eram tão sólidos quanto alegava. Mais preocupante ainda, havia movimentações suspeitas nas contas de alguns de seus clientes mais idosos e menos atentos. Isso é mais sério do que imaginei, murmurei, sentindo o peso da situação. O que pretende fazer, Sr. Sampaio? Olhei pela janela do escritório de Débora, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas apressadas, seguindo com suas vidas, sem saber dos dramas que se desenrolavam ao seu redor. Vou precisar da ajuda do meu advogado, respondi finalmente. Romero Silveira me conhecia desde os tempos em que eu ainda trabalhava no banco. Havia cuidado de todas as questões legais da minha família, incluindo o doloroso processo do inventário quando minha esposa faleceu. Era discreto, eficiente e, acima de tudo, leal. Em seu escritório no centro do Rio, expliquei minha situação e o que havia descoberto sobre Tiago. Florêncio, entendo sua indignação, mas o que exatamente você quer fazer? Expor seu genro publicamente seria prejudicial para sua filha também. Não quero destruí-lo, Romero. Quero ensinar uma lição. Quero que ele e minha filha entendam o valor do respeito e da honestidade. Romero ajustou os óculos pensativo. Há uma possibilidade. Podemos criar uma empresa de investimentos e comprar as dívidas de Tiago. Legalmente, você se tornaria o credor dele. Isso lhe daria um certo poder de negociação. O plano começou a tomar forma. Com a ajuda de Romero, criei a empresa Sampaio Investimentos, registrada em nome de um procurador de confiança para não levantar suspeitas. Através de negociações discretas, comecei a adquirir as dívidas de Tiago de diferentes instituições financeiras. Foi um processo meticuloso que levou semanas. Enquanto isso, as humilhações continuavam. Durante uma reunião de condomínio no Vila Verde, a qual fui convidado para ajudar com uma questão específica, Tiago fez questão de me apresentar ao síndico Otávio Pacheco como meu sogro, que ainda pensa que administrar um condomínio é como no tempo das cavernas. Otávio, um homem mais velho como eu, pareceu constrangido. Mais tarde, ele se aproximou discretamente. Seu genro tem um jeito peculiar de tratar as pessoas, não? No mês passado, ele quase causou um tumulto quando questionou as capacidades mentais do nosso tesoureiro de 70 anos. Era um padrão, percebi. Tiago não me desrespeitava por quem eu era, mas pelo que eu representava, a velhice, a experiência, a tradição, tudo que ele, em sua arrogância juvenil, desprezava. Enquanto meu plano avançava nos bastidores, mantive minha rotina normal. Continuei aceitando os convites para almoços e jantares, suportando as pequenas humilhações com um sorriso educado.
Mas agora havia uma diferença. Cada comentário depreciativo não mais me feria, alimentava minha determinação. Em uma dessas ocasiões, notei algo que havia escapado à minha atenção antes. Mariana parecia cansada, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Durante um momento em que Tiago foi ao banheiro, perguntei se estava tudo bem. Só cansaço, pai. Trabalho, você sabe. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de preocupação que me fez questionar se ela realmente sabia da situação financeira em que estavam. Foi nesse momento que minha irmã Berenice me ligou com uma informação que mudaria tudo. Florêncio, não sei se deveria te contar, mas Cristina, a colega de trabalho de Mariana, me confidenciou que sua filha está grávida. Ela fez o teste na semana passada, mas ainda não contou para ninguém, nem mesmo para Tiago. A notícia me atingiu como um raio. Eu seria avô. Um neto ou neta estava a caminho. Uma nova geração que continuaria nossa história familiar. Subitamente, meu plano precisava de ajustes. Não era mais apenas sobre ensinar uma lição a Tiago ou recuperar meu respeito. Era sobre o futuro da minha família, incluindo um bebê que ainda nem havia nascido. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda da minha casa em Botafogo, olhando para as luzes da cidade, pensando em como a vida dá voltas inesperadas. Eu havia planejado uma espécie de vingança, mas agora precisava transformá-la em algo maior, uma chance de redenção para todos nós. Na manhã seguinte, liguei para Romero e Jonas. Era hora de finalizar nosso plano, mas com um novo propósito. Não seria apenas sobre mostrar a Tiago e Mariana o poder que eu ainda tinha, mas sobre oferecer-lhes um caminho para reconstruir suas vidas sobre bases mais sólidas. Honestidade, respeito e amor familiar. A oportunidade chegou mais rápido do que eu esperava. Tiago e Mariana estavam organizando uma grande festa para celebrar 5 anos de casamento no Clube Carioca. Seria um evento suntuoso, com todos os colegas de trabalho dele, amigos influentes e, claro, a família. Mais uma demonstração de um sucesso que, eu agora sabia, era apenas uma fachada frágil prestes a desmoronar. Recebi o convite formal, entregue em mãos por Mariana, que parecia nervosa, mas ansiosa por minha presença. Vai ser importante para nós, pai. Tiago está esperando um grande anúncio do trabalho dele nessa mesma semana. Vai ser uma celebração dupla. Assenti, prometendo que estaria lá, vestido adequadamente para a ocasião. O que ela não sabia é que eu também tinha um anúncio a fazer. Um que mudaria para sempre o curso das nossas vidas. A semana que antecedeu a festa de aniversário de casamento foi intensa. Cada manhã, eu acordava com uma mistura de ansiedade e determinação. O plano estava completo, cada detalhe cuidadosamente orquestrado com a ajuda de Jonas, Débora e Romero. Tudo o que precisava era executá-lo no momento certo. 3 dias antes da celebração, recebi uma ligação inesperada de Cristina, a colega de trabalho de Mariana. Ela parecia nervosa ao telefone. Senhor Sampaio, desculpe incomodá-lo. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas estou preocupada com sua filha. Sentei-me na poltrona do meu escritório, subitamente alerta. O que aconteceu, Cristina? Mariana tem passado mal quase todas as manhãs no escritório. Ela acha que ninguém percebe, mas... Bem, ela me confidenciou sobre a gravidez. O problema é que ela também mencionou que Tiago anda extremamente nervoso nas últimas semanas. Gritou com ela ontem à noite quando ela sugeriu adiar a festa de aniversário porque não estava se sentindo bem. Senti meu sangue ferver. A ideia de alguém gritando com minha filha grávida me despertou um instinto protetor que não sentia há anos. Respirei fundo, contendo a raiva. Obrigado por me avisar, Cristina. Vou cuidar disso. Após desligar, caminhei até a estante onde guardava o álbum de fotografias da família. Passei os dedos pelas fotos de Mariana crescendo. Seu primeiro dia de escola, aniversários, formaturas. Em cada imagem, o mesmo sorriso brilhante, a mesma confiança no olhar.
Quando foi que aquela menina forte se transformou em uma mulher que aceitava humilhações e gritos? Foi então que encontrei, escondido entre as páginas do álbum, o diário de minha falecida esposa. Helena sempre manteve um registro de seus pensamentos e sentimentos. Após sua morte, nunca tive coragem de ler mais que algumas páginas aleatórias. A dor da saudade era grande demais. Naquela noite, porém, algo me compeliu a abrir o diário. Folheando as páginas amareladas pelo tempo, encontrei entradas de quando estávamos recém-casados. Helena escrevia sobre sua relação difícil com meu pai, Arnaldo, um homem rígido e frequentemente cruel em suas palavras. Arnaldo fez questão de ridicularizar o jantar que preparei hoje, chamando a comida de básica demais para um homem do nível dele. Florencio apenas sorriu, como sempre faz. Às vezes me pergunto se ele não percebe como seu pai o diminui constantemente, ou se apenas escolhe ignorar. A revelação foi como um soco no estômago. Eu havia sido como Mariana, tolerando, normalizando e até sorrindo diante das humilhações. E meu pai, ele era como Tiago. O ciclo estava se repetindo, exatamente como costuma acontecer quando não confrontamos nossos padrões familiares disfuncionais. Helena continuava em outra entrada. Temo que nossos filhos aprendam esse comportamento. Que nossas filhas achem normal serem diminuídas. Que nossos filhos achem aceitável diminuir os outros. Como quebramos esse ciclo? Fechei o diário, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Não era apenas sobre Tiago ou sobre mim. Era sobre um padrão geracional que precisava ser interrompido antes que meu neto ou neta o herdasse também. Na manhã seguinte, procurei Romero em seu escritório. Precisávamos fazer uma alteração crucial no plano. Não quero apenas expor Tiago ou mostrar meu poder sobre ele, expliquei. Quero oferecer uma saída, uma chance de redenção, não só para ele, mas para todos nós. Romero assentiu, compreendendo a profundidade do que eu propunha. Então, além do fundo para as dívidas, criaremos um trust para seu neto ou neta, com condições específicas. Trabalhamos nas cláusulas durante horas. O trust seria generoso, garantindo educação e conforto para a criança, mas apenas acessível se Tiago e Mariana cumprissem certas condições. Terapia familiar, devolução do dinheiro desviado, transparência financeira total. Não era chantagem, era uma oportunidade de reconstrução. A noite da festa chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti meu melhor terno, aquele que guardava para ocasiões verdadeiramente especiais. Olhei-me no espelho e vi não o velho humilhado, mas o homem que havia comandado uma das maiores agências bancárias do Rio, que havia criado uma filha sozinho, que havia sobrevivido a perdas e desafios. Está na hora, Florencio, disse a mim mesmo. Não por vingança, mas por redenção. O Clube Carioca estava magnificamente decorado para a ocasião. Luzes suaves, arranjos florais elaborados, uma pequena orquestra tocando músicas românticas. Tudo gritava opulência, uma opulência que eu agora sabia ser sustentada por dívidas e possíveis atividades ilícitas. Mariana me recebeu com um abraço caloroso, algo que não acontecia há muito tempo. Notei seu rosto ligeiramente pálido, apesar da maquiagem impecável. Está tudo bem, filha? Perguntei discretamente. Sim, pai. Só um pouco cansada com os preparativos. Tiago se aproximou, exibindo seu habitual sorriso confiante. Estava elegante em seu terno italiano, cumprimentando todos como se fosse o dono do lugar. Sogro, que bom que pôde vir. Espero que tenha encontrado o local sem problemas. Sei que o GPS pode ser complicado para sua geração. Ali estava, a primeira alfinetada da noite. Sorri educadamente, sem dar o prazer da reação que ele esperava. O clube continua no mesmo lugar desde que me tornei membro, há 30 anos, Tiago. E seu sorriso vacilou ligeiramente antes que ele fosse distraído por outros convidados chegando. Durante o coquetel inicial, observei a dinâmica da festa. Tiago circulava entre os grupos, sempre o centro das atenções.
ocasionalmente lançando olhares para verificar se Mariana estava representando bem seu papel de esposa perfeita. Ela sorria, conversava, mas seus olhos não demonstravam a mesma alegria de outrora. Encontrei Berenice junto à mesa de bebidas. Minha irmã sempre teve um sexto sentido para situações tensas. Você parece estranhamente calmo, Florencio. O que está tramando? Dei um pequeno sorriso, apenas observando por enquanto. Bem, seja lá o que for, lembre-se, aquela é sua filha e ela está esperando seu neto. Cuidado com o que vai fazer. Assenti, agradecido pela lembrança. É exatamente por eles que estou fazendo isso, Berenice. O jantar foi servido pouco depois. Um menu refinado que, ironicamente, incluía bacalhau a Gomes de Sá como um dos pratos principais. Uma pequena homenagem a mim, talvez? Duvidei que fosse intencional. Após a sobremesa, Tiago fez sinal para que a música parasse. Era o momento dos discursos. Ele se levantou, taça de champanhe na mão, exibindo seu melhor sorriso para a plateia atenta. Gostaria de agradecer a todos por compartilharem este momento especial conosco. 5 anos ao lado de Mariana tem sido uma experiência incrível. Notei a hesitação, o leve tremor em sua voz que poucos perceberiam. Ele continuou, falando sobre conquistas profissionais, sobre o futuro brilhante que os aguardava. Enquanto discursava, eu observava as reações dos convidados, os sorrisos educados, os assentimentos polidos. Quantos ali sabiam da verdadeira situação de Tiago? Quantos suspeitavam? Mariana foi a próxima a falar, agradecendo a presença de todos com a graça que sempre foi sua marca registrada. Quando mencionou a família, seus olhos encontraram os meus brevemente. Vi ali uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Então, para surpresa de muitos, Tiago anunciou: "E agora gostaria de chamar meu sogro, Florencio Sampaio, para dizer algumas palavras." Houve um murmúrio no salão. Não estava no programa que eu falasse. Vi o sorrisinho de canto nos lábios de Tiago e pela primeira vez entendi claramente sua intenção. Mais uma oportunidade para me humilhar, para mostrar o contraste entre o velho ultrapassado e o jovem brilhante. Levantei-me devagar, ajustando meu paletó com calma. Quando peguei o microfone, senti todos os olhares sobre mim. O silêncio era palpável. "Obrigado, Tiago, pela oportunidade inesperada." Fiz uma pausa, olhando diretamente para os olhos dele. Inesperadas são também muitas das voltas que a vida nos dá. Minha voz estava firme, sem o tremor que Tiago talvez esperasse de um homem idoso nervoso. Quando minha filha Mariana apresentou Tiago como seu namorado, 5 anos atrás, confesso que fiquei impressionado. Ele parecia representar tudo que o mundo moderno valoriza: ambição, eloquência, conhecimento do mercado. Como pai, fiquei feliz em ver minha filha com alguém tão promissor. Fiz outra pausa deliberada, notando como Tiago se endireitava na cadeira, claramente desconfortável com o rumo do meu discurso. Com o tempo, percebi que Tiago tinha outras qualidades que não notei inicialmente. Uma habilidade impressionante para reestruturar dívidas, por exemplo. Vi seu rosto empalidecer. Ao lado dele, Mariana franziu o senho, confusa. Recentemente tive a oportunidade de conhecer melhor os negócios do meu genro. Devo dizer que fiquei surpreso com sua criatividade financeira. A tensão no salão era palpável. Alguns convidados trocavam olhares confusos, enquanto outros, provavelmente colegas de trabalho de Tiago, pareciam subitamente alarmados. Mas não estamos aqui para falar de negócios, estamos? Estamos aqui para celebrar família. E falando em família, fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Mariana. Gostaria de anunciar que em breve serei avô. Os olhos de Mariana se arregalaram em choque. Como eu sabia, Tiago parecia igualmente surpreso, olhando para a esposa com uma expressão que misturava confusão e irritação. Sim, Mariana está grávida de aproximadamente 2 meses. Uma notícia maravilhosa que merece ser celebrada. Uma nova vida, um novo começo. O salão explodiu em aplausos e congratulações.
Mariana, ainda atônita, recebeu abraços dos convidados próximos. Tiago, porém, permaneceu imóvel, seus olhos fixos em mim, entendendo que eu sabia muito mais do que deixava transparecer. Quando o burburinho diminuiu, continuei. Em honra deste novo membro da família, tenho um anúncio a fazer. Criei um fundo fiduciário para meu neto ou neta. Tiago se inclinou para a frente, subitamente interessado. Dinheiro sempre capturava sua atenção. Este fundo garantirá educação de qualidade e um bom início de vida. Mas há condições para seu acesso. O sorriso de Tiago desapareceu instantaneamente. Primeira condição: terapia familiar para Tiago e Mariana. A família é nosso bem mais precioso e precisamos cuidar dela com atenção e respeito. Vi o rosto de Mariana suavizar, como se uma verdade há muito tempo ignorada finalmente viesse à tona. Segunda condição: transparência financeira total. Todos os negócios pendentes devem ser resolvidos de forma ética e legal. Tiago engoliu em seco, compreendendo o que eu realmente estava dizendo. E terceira condição: a leitura deste diário. Tirei do bolso interno do paletó o diário de Helena, caminhando até Mariana e entregando-o em suas mãos. Este diário pertenceu à sua mãe. Nele, ela descreve como meu pai me tratava da mesma forma que... Hesitei brevemente. Que certas dinâmicas se repetem em nossa família. Ela se preocupava que esse ciclo continuasse na próxima geração. Estava certa em se preocupar. Lágrimas brilhavam nos olhos de Mariana enquanto ela segurava o diário contra o peito. Tiago parecia completamente deslocado, percebendo que havia perdido o controle da situação. Para finalizar, gostaria de informar que a empresa Sampaio Investimentos adquiriu recentemente todas as dívidas pessoais e empresariais de Tiago Vasconcelos. Efetivamente, meu genro agora deve a mim, não aos bancos. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Alguns convidados olhavam para o chão, outros para suas taças de champanhe, todos desconfortáveis com a revelação pública. Mas, diferentemente de outros credores, não estou interessado em execução imediata. Estou interessado em redenção e recomeço. As mesmas condições do fundo fiduciário se aplicam a estas dívidas: terapia, transparência, reconciliação. Devolvi o microfone a Tiago, que o pegou mecanicamente, ainda em estado de choque. Antes de voltar ao meu lugar, inclinei-me e sussurrei apenas para que ele ouvisse. Nunca mais ouse humilhar alguém por sua idade ou experiência. A sabedoria que você despreza é exatamente o que poderia tê-lo salvado. Voltei ao meu lugar sob o olhar atônito dos convidados. A festa continuou, mas com uma atmosfera completamente diferente. Grupos se formaram em cantos do salão, discutindo em sussurros o que havia acabado de acontecer. Mariana veio até mim, lágrimas escorrendo livremente agora, arruinando sua maquiagem perfeita. Como você soube da gravidez? Tenho meus recursos, respondi suavemente. Está feliz com a notícia? Ela assentiu, colocando instintivamente a mão sobre o ventre ainda liso. Estou assustada também. As coisas com Tiago não estão bem há meses. Ele anda nervoso, agressivo. Agora você sabe por quê. As dívidas, a pressão, os esquemas para manter as aparências. Ela baixou os olhos, envergonhada. E sobre as humilhações? Pai, eu sinto muito. Não sei por que permiti, por que até incentivei. O diário da sua mãe ajudará a entender. Existem padrões que passamos de geração em geração sem perceber, mas podemos quebrá-los, se tivermos coragem. Do outro lado do salão, observei Tiago conversando intensamente com dois homens que reconheci como executivos da Futuro Investimentos. Seus gestos eram agitados, defensivos. A verdade começava a emergir de todos os lados. Berenice se aproximou, um sorriso discreto nos lábios. Bem, isso foi dramático. Não esperava menos de você, irmão. Foi necessário, respondi simplesmente. E agora? O que acontece depois que todos forem embora e a poeira baixar? Olhei para minha filha, que folheava o diário de sua mãe com mãos trêmulas. Olhei para Tiago, agora sozinho em um canto, o rosto pálido de quem vê seu mundo desmoronar. Agora vem a parte mais difícil.
reconstruir, perdoar, seguir em frente, mas de uma forma diferente. Berenice apertou meu braço gentilmente. Tem certeza de que eles conseguirão? Não, admiti. Mas meu neto ou neta merece que tentemos. A festa terminou mais cedo do que o planejado. Convidados se despediram apressadamente, sentindo que haviam testemunhado algo intensamente privado. Mariana e Tiago saíram separadamente, ela para a casa de uma amiga, ele para o apartamento vazio. Voltei para minha casa em Botafogo sozinho, sentindo-me estranhamente leve, apesar da tempestade emocional que havia desencadeado. No jardim, as rosas de Helena pareciam mais vibrantes sob o luar. Fizemos o que pudemos, meu amor, murmurei para o céu estrelado. O resto está nas mãos deles agora. No dia seguinte, recebi 3 ligações. De Romero, confirmando que os documentos do trust estavam em ordem. De Mariana, pedindo para conversar pessoalmente. E, surpreendentemente, de Tiago. Senhor Sampaio, sua voz soava diferente ao telefone, despida da arrogância habitual. Precisamos conversar sobre tudo. O caminho para a reconciliação seria longo e difícil. Haveria recaídas, resistências, momentos de dúvida. Mas naquela manhã, sentado na varanda da minha casa em Botafogo, senti uma esperança genuína pela primeira vez em anos. A humilhação que sofri nas mãos do meu genro havia se transformado em algo inesperado. Uma oportunidade de cura para toda a família. Não era o fim que eu havia imaginado quando liguei pela primeira vez para o banco naquela manhã, após o jantar no Sabor Carioca. Era muito melhor. Marcamos nosso encontro para o dia seguinte no sítio em Petrópolis. Escolhi esse lugar propositalmente, longe da cidade, dos olhares curiosos e das pressões do cotidiano. Era um refúgio da família há gerações, onde comemoramos aniversários, natais e momentos importantes. O local onde Mariana deu seus primeiros passos, onde Helena e eu compartilhamos nossos sonhos, onde agora tentaríamos reconstruir os laços familiares quase desfeitos. Cheguei cedo, horas antes do horário combinado. Queria preparar o ambiente, torná-lo acolhedor apesar da tensão inevitável que viria. Abri as janelas da casa principal, deixando entrar a brisa fresca da serra. Tirei os lençóis que protegiam os móveis, espanei a poeira acumulada nos últimos meses. Em cada canto havia memórias. Fotografias na parede, marcas de altura de Mariana criança no batente da porta da cozinha, o balanço de madeira que construí com minhas próprias mãos quando Helena estava grávida. Enquanto arrumava a sala de estar, encontrei uma caixa antiga no fundo de um armário. Dentro, cartas amareladas pelo tempo. A correspondência entre Helena e eu durante os primeiros anos de namoro, quando eu viajava a trabalho pelo interior. Sentei-me no sofá de couro gasto e li algumas, sentindo a presença dela através das palavras escritas com tanto carinho. Meu querido Florencio, dizia uma delas, às vezes me pergunto como será nossa família no futuro. Imagino uma casa cheia de crianças, de risos, de amor. Imagino que seremos diferentes dos nossos pais, mais gentis, mais compreensivos, mais presentes. Acho que é isso que todos desejamos, não? Quebrar os ciclos dolorosos e criar novos, baseados no respeito e no afeto. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Helena sempre foi a visionária entre nós dois, aquela que enxergava além do imediato. E ali estava eu, décadas depois, tentando realizar aquele sonho que compartilhamos, mesmo que tardiamente. O som de um carro subindo a estrada de terra me trouxe de volta ao presente. Guardei rapidamente as cartas e sequei o rosto. Pela janela, vi o carro de Mariana estacionando. Ela veio sozinha, sem Tiago. Isso me surpreendeu, mas talvez fosse melhor assim. Teríamos tempo para uma conversa sincera, de pai para filha, antes de envolver meu genro. Mariana entrou hesitante, como se não soubesse mais como se comportar na casa onde passou tantos verões felizes. Estava pálida, com olheiras profundas, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Pai,
disse simplesmente, parando no meio da sala. Abri os braços e ela veio até mim, desabando em um choro que parecia guardado há anos. Abracei-a com força, sentindo seu corpo frágil tremer contra o meu, deixando que as lágrimas lavassem parte da mágoa que se acumulara entre nós. Quando finalmente nos separamos, guiei-a até o sofá. Servi um chá de camomila que havia preparado, o favorito dela desde a infância, e esperei que se acalmasse o suficiente para conversarmos. Li o diário da mamãe. Ela começou, a voz ainda embargada. Li sobre o vovô Arnaldo, sobre como ele tratava você, sobre como você sorria e aceitava, assim como eu. Assenti, deixando que ela organizasse seus pensamentos. Por que nunca me contou? Por que deixou que eu repetisse o mesmo erro? Suspirei profundamente. Era uma pergunta justa, para a qual eu não tinha uma resposta simples. Talvez porque eu mesmo não tivesse percebido completamente, admiti. Normalizamos os comportamentos que testemunhamos na infância, Mariana. Seu avô era um homem difícil, mas era meu pai. Aprendi a aceitar suas críticas, seus comentários depreciativos, como se fossem expressões de amor à maneira dele. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. Quando você começou a namorar Tiago, vi algumas semelhanças com meu pai, a autoconfiança extrema, a necessidade de diminuir os outros para se sentir superior. Mas quem era eu para julgar? Havia feito a mesma escolha que você, sorrir e aceitar. Mariana baixou os olhos para a xícara de chá em suas mãos. Tiago nem sempre foi assim, pai. No início, ele era atencioso, carinhoso até, mas com o tempo, é como se precisasse constantemente provar que é melhor que todos ao redor. E eu comecei a acreditar que talvez ele fosse mesmo. E por isso permitiu que me humilhasse. A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Mariana ergueu os olhos, enfrentando meu olhar diretamente pela primeira vez. Sim, admitiu com uma honestidade dolorosa. Parte de mim acreditava que ele estava certo sobre você ser antiquado, ultrapassado. Outra parte tinha medo de contradizê-lo e se tornar o próximo alvo. A confissão pairou entre nós, pesada como chumbo. Não era fácil ouvir que minha própria filha havia escolhido o lado do agressor por medo e conveniência. Mas não era isso que Helena havia descrito no diário? O mesmo padrão, repetindo-se através das gerações. Sobre o bebê, continuei mudando ligeiramente o assunto. Como você está se sentindo? Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, o primeiro desde que chegara. Assustada, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. E Tiago? O sorriso desapareceu. Ele não reagiu bem quando confirmei a gravidez depois da festa. Disse que não era o momento, que estávamos com problemas financeiros, que um bebê complicaria tudo. Senti uma pontada de raiva, mas me contive. Não era hora de alimentar mais ressentimentos. E o que você quer, Mariana? Independentemente de Tiago, de mim, de qualquer outra pessoa, o que você realmente quer? Ela respirou fundo, como se a pergunta a pegasse de surpresa. Quantas vezes na vida adulta alguém havia perguntado a ela o que queria, sem expectativas ou julgamentos? Quero esse bebê, quero ser mãe, uma mãe diferente do que tenho sido como filha nos últimos anos. Quero que meu filho ou filha cresça em um ambiente de respeito mútuo, não de humilhação constante. Assente, sentindo um misto de orgulho e alívio. Minha filha ainda estava lá, debaixo das camadas de comportamento aprendido e más escolhas. E quanto a Tiago? Perguntei, sabendo que era a questão mais difícil. Mariana colocou a xícara sobre a mesa de centro, suas mãos ligeiramente trêmulas. Não sei, pai. Parte de mim ainda o ama, ou ama quem ele era no início. Parte de mim está furiosa por descobrir sobre as dívidas, as mentiras, os esquemas. E outra parte está simplesmente exausta. Antes que pudesse responder, ouvimos outro carro se aproximando. Tiago havia chegado pontualmente no horário combinado. Trocamos um olhar rápido. A conversa íntima teria que continuar depois. Tiago entrou sem bater, como se ainda detivesse alguma autoridade naquele espaço.
mas sua postura era diferente. Os ombros caídos, o olhar baixo, nenhum traço da arrogância habitual. Parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Senhor Sampaio, cumprimentou formalmente, para então olhar para Mariana. Podemos conversar? Indiquei o sofá à minha frente. Por isso estamos aqui, Tiago. Ele se sentou rigidamente, como um réu diante de um tribunal. O silêncio se prolongou por vários segundos, ninguém querendo dar o primeiro passo naquela dança delicada de confissões e acusações. Finalmente, pigarreei e tomei a iniciativa. Antes de começarmos, quero deixar uma coisa clara. Não estamos aqui para destruir, mas para reconstruir. Se isso é possível ou não, dependerá de todos nós. Tiago assentiu lentamente. Justo. Então vou começar sendo honesto, algo que não tenho sido há muito tempo. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Estou quebrado. Financeiramente falando, estou completamente arruinado. As dívidas que o senhor adquiriu são apenas a ponta do iceberg. Há mais, muito mais. Mariana ofegou ao meu lado, mas permaneceu em silêncio. Comecei a fazer investimentos arriscados há cerca de 3 anos, usando dinheiro de clientes sem autorização. No início deu certo. Lucros impressionantes, bônus enormes. Comprei o apartamento, o carro, financiei nossa vida de luxo. Mas então veio a primeira perda, depois outra e outra. Sua voz falhou. Pela primeira vez, desde que o conheci, vi vulnerabilidade genuína em seus olhos. Em vez de parar, de admitir o erro, continuei apostando mais alto, usando esquemas cada vez mais arriscados para cobrir os anteriores. Uma bola de neve que só crescia. Mentia para todos, para os clientes, para a empresa, para Mariana e para mim mesmo. Olhou diretamente para minha filha, a culpa evidente em cada linha de seu rosto. Você merecia saber a verdade, Mariana, sobre o dinheiro, sobre tudo, mas tinha tanto medo de perder seu respeito, sua admiração. Então preferiu ganhar meu respeito humilhando meu pai? Ela perguntou, a voz trêmula de emoção contida. Tiago baixou a cabeça, a vergonha visível em sua postura. Sim, é exatamente isso. Cada vez que diminuía seu pai, me sentia momentaneamente maior, mais poderoso. Era como uma droga, um alívio temporário para minha própria insegurança crescente. Observei a cena com uma estranha mistura de compaixão e cautela. Havia sinceridade nas palavras de Tiago, mas anos de manipulação não desaparecem em poucos dias. Seria esse mais um de seus jogos emocionais? Como se lesse meus pensamentos, Tiago se virou para mim. Senhor Sampaio, não espero seu perdão. O que fiz com o senhor é imperdoável. Anos de desrespeito, de humilhações públicas, de comentários maldosos, tudo para mascarar meu próprio fracasso crescente. E agora? Perguntei simplesmente. Qual é seu plano daqui para frente? Tiago passou as mãos pelo rosto em um gesto de puro esgotamento. Sinceramente? Não sei. Estou prestes a perder meu emprego quando as irregularidades vierem à tona. Possivelmente enfrentarei processos, talvez até prisão. E agora? Olhou para Mariana. Agora tem um bebê a caminho. O silêncio voltou a reinar na sala. Lá fora, o vento balançava as folhas das árvores centenárias do sítio, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob sua sombra. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim onde Mariana brincava quando criança. Quantas vezes a vida nos coloca em encruzilhadas como esta? Momentos decisivos, onde nossas escolhas determinarão não apenas nosso futuro, mas o de gerações por vir. Tenho uma proposta, disse finalmente virando-me para encará-los. Não é uma solução mágica, nem uma saída fácil. É um caminho difícil e incerto, mas um caminho mesmo assim. Expliquei detalhadamente o que havia planejado com Romero. O trust para o bebê, a renegociação das dívidas, a possibilidade de usar meus contatos para minimizar os danos legais, se Tiago cooperasse completamente, devolvendo o dinheiro desviado e assumindo responsabilidade por seus atos.
Em troca, exijo 3 coisas. Primeira, terapia familiar. Todos nós, você, Mariana, eu, precisamos quebrar esse ciclo de abuso e humilhação antes que afete mais uma geração. Ambos assentiram, Mariana com mais convicção que Tiago. Segunda, transparência total daqui para frente. Nenhuma mentira, nenhum esquema, nenhuma manipulação. Se isso não for possível, olhei diretamente para Tiago. Então é melhor seguirmos caminhos separados agora. Tiago engoliu em seco, mas manteve meu olhar. Entendo. E terceira, uma escolha genuína para Mariana. Ambos me olharam confusos. Mariana precisa decidir, com toda a informação disponível e sem pressão de nenhum de nós, se quer continuar neste casamento, se quer tentar reconstruí-lo. A decisão é exclusivamente dela, e ambos respeitaremos o que ela escolher. Virei-me para minha filha, vendo a menina determinada que ela sempre foi por baixo da mulher insegura que havia se tornado. Você não precisa decidir agora. Tome o tempo que precisar. Mariana assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Obrigada, pai. As horas seguintes foram dedicadas a detalhes práticos. Tiago revelou a extensão completa de suas dívidas e esquemas financeiros. Era pior do que eu imaginava, mas não impossível de gerenciar com os recursos certos. Mariana falou sobre a gravidez, sobre seus medos e esperanças. Eu compartilhei mais sobre minha própria infância, sobre meu relacionamento com meu pai, sobre como demorei para perceber os padrões tóxicos que havia normalizado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Petrópolis com tons de laranja e rosa, percebi que havíamos dado apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Nada estava resolvido completamente, nada estava garantido, mas havia algo novo no ar. Uma honestidade crua que, embora dolorosa, era necessária para qualquer possibilidade de cura. Sugeri que Mariana passasse a noite no sítio, para descansar e refletir longe das pressões da cidade. Tiago concordou em voltar para o Rio, dando-lhe o espaço que ela claramente precisava. Antes de partir, ele se aproximou de mim enquanto Mariana estava no quarto, arrumando suas coisas. "Por que está fazendo isso, Sr. Sampaio?" perguntou em voz baixa. "Depois de tudo que fiz, por que está me oferecendo uma saída?" Olhei para o jovem à minha frente. Não mais o genro arrogante que me humilhava, mas um homem quebrado pela própria arrogância, enfrentando as consequências de suas escolhas. "Não é por você, Tiago. É pelo meu neto ou neta que merece uma chance de crescer em uma família sem os ciclos de abuso que marcaram a nossa. E é por Mariana que, apesar de tudo, ainda vê algo em você digno de amor." Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras fossem absorvidas. "E talvez, só talvez, seja também pelo homem que você pode se tornar, se tiver coragem suficiente para enfrentar suas falhas e trabalhar para corrigi-las." Tiago assentiu lentamente, a compreensão genuína surgindo em seus olhos pela primeira vez. "Não vou desperdiçar essa chance", disse com uma determinação que eu nunca havia visto nele antes. "Veremos", respondi simplesmente. Não era hora de promessas grandiosas, mas de pequenos passos consistentes na direção certa. Depois que Tiago partiu, jantei com Mariana na varanda dos fundos, observando os vagalumes começarem sua dança noturna entre as árvores. Conversamos sobre coisas leves, memórias de sua infância naquele sítio, histórias de Helena que ela nunca havia ouvido, planos para o quarto do bebê. "Como você sabia, pai?" ela perguntou subitamente, quebrando um momento de silêncio confortável. "Sobre o que, querida?" "Sobre tudo. Sobre as dívidas de Tiago, sobre a gravidez, sobre o ciclo que estávamos repetindo." Sorri, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido. "Digamos que a idade traz algumas vantagens, afinal. Experiência, perspectiva e bons contatos no sistema bancário." Ela riu, um som que eu não ouvia há tanto tempo que quase havia esquecido como era musical. "Vou me lembrar disso da próxima vez que Tiago fizer uma piada sobre sua idade." "Se ele fizer", corrigi gentilmente. Mariana assentiu, subitamente séria. "Se ele fizer."
Ainda não sei se haverá uma próxima vez, pai. Preciso pensar muito sobre tudo isso. Você tem tempo, assegurei. E qualquer que seja a sua decisão, estarei ao seu lado. Naquela noite, deitado na cama que tantas vezes compartilhei com Helena, refleti sobre o estranho caminho que a vida nos leva. Quem diria que as humilhações que sofri acabariam sendo o catalisador para, potencialmente, quebrar um ciclo de abuso que se estendia por gerações em nossa família? Estamos tentando, Helena. Sussurrei para o quarto vazio. Estamos realmente tentando fazer diferente desta vez. Em algum lugar entre o sono e a vigília, quase pude sentir sua presença ao meu lado. Seu amor envolvendo-me como sempre fez, mesmo depois de partir. As semanas seguintes passaram em um ritmo estranho. Momentos de clareza e esperança, intercalados com períodos de dúvida e tensão. Após o encontro no sítio, Mariana decidiu ficar comigo em Botafogo por um tempo, ocupando seu antigo quarto como se voltasse à adolescência. Tiago, por sua vez, mergulhou em um processo doloroso de assumir responsabilidades. A primeira sessão de terapia familiar foi, para dizer o mínimo, desafiadora. Sentados em um consultório elegante em Ipanema, os três lados de nosso triângulo quebrado tentavam encontrar palavras para feridas profundas demais para serem facilmente articuladas. Meu nome é Doutora Paula Mendes. Apresentou-se a terapeuta, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e voz calma. Antes de começarmos, quero estabelecer uma regra fundamental. Este é um espaço de honestidade total, sem julgamentos. Podemos concordar com isso? Assentimos, cada um carregando seu próprio fardo de verdades não ditas. Foi Mariana quem rompeu o silêncio inicial, surpreendendo a mim e a Tiago. Eu me perdi, disse simplesmente, as mãos repousando protetoramente sobre o ventre que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Algum tempo depois de me casar, comecei a ver meu pai pelos olhos de Tiago. Comecei a rir das humilhações, porque era mais fácil do que enfrentá-las. Era mais fácil do que admitir que havia escolhido um homem capaz de tratar meu pai daquela forma. Tiago olhava fixamente para o chão, cada palavra de Mariana visivelmente atingindo-o como uma pedra. E você, Florencio? Perguntou a doutora Paula. Como se sentiu durante esses anos? Respirei fundo, buscando honestidade além do ressentimento. No início, senti dor. Ver minha filha, que criei com tanto amor após perder minha esposa, rindo enquanto eu era diminuído, doía mais do que as próprias humilhações. Fiz uma pausa, organizando pensamentos que nunca havia verbalizado completamente. Depois veio a confusão. Comecei a me questionar. Será que estou realmente ultrapassado? Será que minha experiência não tem mais valor? Talvez Tiago estivesse certo. Talvez eu fosse apenas um velho teimoso apegado a ideias antiquadas. Mariana soluçou baixinho, mas continuei. E finalmente veio a clareza. Percebi que estávamos todos presos em um ciclo, o mesmo que meu pai perpetuou comigo, que inconscientemente permiti que continuasse com Mariana e que agora ameaçava seguir para meu neto ou neta. A doutora Paula assentiu, anotando algo em seu bloco. E você, Tiago? O que o levou a tratar seu sogro daquela forma? Tiago ergueu o rosto, os olhos vermelhos de quem havia chorado antes de chegar ali. Insegurança, admitiu com voz rouca. Desde o início, senti que precisava provar meu valor para Florencio, para Mariana, para todos. Vim de uma família simples de Bangu, onde meu pai trabalhava como segurança e minha mãe como diarista. Estudei em escolas públicas, consegui bolsa na faculdade. Quando conheci Mariana, quando vi o mundo em que ela vivia, o respeito que seu pai tinha no mercado financeiro, ele engoliu em seco, visivelmente lutando contra a emoção. Senti que nunca seria suficiente sendo apenas eu mesmo. Então criei uma persona, o jovem brilhante, o especialista em investimentos, o homem do futuro. E parte dessa persona era diminuir o velho, mostrar como eu era mais relevante, mais atualizado. E as dívidas? Perguntou a terapeuta suavemente. Começaram como uma necessidade de manter as aparências.
O apartamento caro, os restaurantes exclusivos, as roupas de marca, tudo para sustentar a imagem que havia criado. Quando o dinheiro legítimo acabou, comecei a fazer apostas cada vez mais arriscadas. Quando essas falharam, recorri a métodos que nunca imaginei que seria capaz de usar. Aquela primeira sessão terminou com mais perguntas do que respostas, mais feridas expostas do que curadas. Mas havia algo diferente ao sairmos dali, um alicerce de verdade sobre o qual talvez pudéssemos construir algo novo. Nas semanas seguintes, enquanto continuávamos com a terapia, trabalhei com Romero para estruturar um plano de reparação financeira. Tiago havia confessado voluntariamente suas irregularidades à diretoria da Futuro Investimentos, sendo imediatamente desligado. Surpreendentemente, a empresa optou por não prestar queixa formal, preferindo um acordo discreto que preservasse sua reputação, desde que todos os clientes lesados fossem integralmente ressarcidos. Como vamos fazer isso? Perguntou Tiago em meu escritório, enquanto revisávamos a lista de valores desviados. São mais de 2 milhões de reais. Mesmo vendendo tudo que tenho, não chegaria nem perto desse valor. Vamos fazer da maneira certa, Tiago, passo a passo. Expliquei meu plano. Liquidaríamos o que fosse possível dos bens dele. Eu cobriria o restante como um empréstimo de longo prazo, com termos justos, e ele começaria do zero, literalmente, em uma nova carreira. Que carreira? Perguntou ele, com uma humildade que jamais demonstrara antes. Quem vai contratar um ex-gestor de investimentos que desviou dinheiro de clientes? Eu conheço alguém, respondi, pensando em meu amigo Valdir Teixeira, dono de uma empresa de consultoria financeira para pequenos negócios. Mas será um recomeço modesto, nada de apartamentos de luxo ou carros importados. Não espero nada disso, disse Tiago, com sinceridade visível em seus olhos. Só quero uma chance de fazer as coisas direito desta vez. Por Mariana, pelo bebê e por mim mesmo. Enquanto cuidávamos da parte financeira e legal, Mariana enfrentava sua própria jornada. As sessões de terapia individual, aliadas à leitura completa do diário de Helena, trouxeram revelações dolorosas sobre os padrões que havia internalizado. É assustador, pai, confessou numa noite, enquanto tomávamos chá na varanda de Botafogo. Ver como repeti os mesmos comportamentos que mamãe descreve no diário. Como me calei diante do abuso, como até participei dele, assim como ela fez com vovô Arnaldo no início. Sua mãe eventualmente encontrou sua voz, lembrei-a gentilmente. Foi ela quem me ajudou a estabelecer limites com meu pai, quem me mostrou que respeito não era algo que eu precisava implorar, mas um direito fundamental. Acho que estou encontrando minha voz agora, disse Mariana, uma nova firmeza em seu tom. E quero usá-la para proteger este bebê de repetir nossos erros. A gravidez avançava, trazendo novas preocupações e alegrias. Acompanhei Mariana em sua primeira ultrassonografia. Tiago havia sido convidado, mas entendeu quando ela explicou que precisava deste momento com seu pai. Quando o médico apontou para a pequena forma na tela, identificando os batimentos cardíacos acelerados, senti meus olhos marejarem. É uma menina, anunciou o Dr. Antônio, sorrindo para nós. Tudo parece perfeitamente saudável. No carro, voltando para casa, Mariana segurava a imagem da ultrassonografia como um tesouro precioso. Já pensou em nomes? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar da emoção. Estive pensando em Helena, respondeu ela suavemente. Helena Sampaio Vasconcelos. O que acha? Não consegui responder imediatamente, a emoção formando um nó em minha garganta. Apenas assenti, incapaz de expressar em palavras o que aquela escolha significava para mim. À medida que os meses passavam, mudanças concretas começaram a surgir em nossas vidas. Tiago vendeu o apartamento no condomínio Vila Verde e usou o dinheiro para iniciar o ressarcimento aos clientes lesados. Mudou-se para um local modesto em Tijuca e começou a trabalhar na empresa de Valdir, inicialmente em uma posição júnior que pagava 1/3 de seu salário anterior.
Mariana decidiu manter seu emprego na agência de marketing até o nascimento da bebê, mas optou por não voltar para o apartamento que compartilhava com Tiago. Em vez disso, continuou comigo em Botafogo, transformando seu antigo quarto em um espaço para receber Helena. A questão do casamento permanecia em suspenso, não separados oficialmente, mas tampouco juntos como antes. Tiago visitava regularmente, participando das consultas pré-natais, ajudando a montar o berço, escolhendo roupinhas para a filha. Havia uma gentileza nova nele, uma humildade que nunca demonstrara e, mais importante, um respeito genuíno que se estendia não apenas a mim, mas a todos ao seu redor. Ele está realmente mudando ou apenas interpretando um novo papel? Perguntei a Berenice durante um almoço em sua casa, quando Mariana estava no trabalho. Minha irmã, sempre perspicaz, ponderou por um momento. Acho que ele está no caminho. A verdadeira mudança leva tempo, Florencio. Não é um evento, é um processo. E se ele voltar aos velhos hábitos depois que o bebê nascer? Depois que a poeira baixar? Berenice sorriu com sabedoria. Você não pode controlar isso. Nenhum de nós pode. Tudo o que podemos fazer é dar a ele a oportunidade de provar seu valor através de ações consistentes, não de palavras bonitas ou gestos grandiosos. No 8º mês de gravidez, Mariana finalmente tomou sua decisão. Convidou Tiago para um jantar em nossa casa. Ela mesma preparou a refeição, insistindo que queria fazer algo especial. Respeitei seu pedido de privacidade, planejando jantar com Jonas em um restaurante no centro. Quando voltei tarde da noite, encontrei-os na varanda, conversando em voz baixa sob as estrelas. Tentei passar discretamente para não interromper o momento, mas Mariana me viu. Pai, pode se juntar a nós? Temos algo para contar. Sentei-me na cadeira de vime que Helena adorava, observando os rostos de ambos, tentando decifrar a novidade antes que fosse anunciada. Decidimos tentar novamente, disse Mariana, segurando a mão de Tiago. Não como antes, mas de uma forma nova, com terapia contínua, com limites claros, com comunicação honesta. Tiago assentiu, uma expressão séria em seu rosto. Sei que preciso reconquistar a confiança de todos, principalmente a sua, Senhor Sampaio. Não espero que aconteça da noite para o dia. Estou preparado para provar, dia após dia, que posso ser o homem que sua filha e sua neta merecem. Olhei para os dois. Minha filha com o brilho de determinação que herdara de Helena, meu genro com uma humildade que jamais demonstrara antes, e senti uma onda de esperança cautelosa. Onde pretendem morar? Perguntei, pensando nas questões práticas. Estamos procurando algo simples, acessível, perto daqui, explicou Mariana. Queremos que Helena cresça perto do avô, que tenha você presente em sua vida diariamente. E quanto às dívidas, ao ressarcimento dos clientes, continuarei trabalhando com Valdir, disse Tiago. O salário é modesto, mas honesto. Cada centavo além do necessário para nossas despesas básicas irá para o fundo de ressarcimento. Levará anos, mas pagarei cada real que devo. Assenti, impressionado com a determinação que via em seus olhos. E o mais importante, como garantirão que o ciclo de desrespeito não continue? Foi Mariana quem respondeu, acariciando sua barriga proeminente. Temos um lembrete diário do que está em jogo, pai. Helena merece crescer, vendo respeito mútuo, comunicação honesta, amor genuíno. E se em algum momento qualquer um de nós começar a repetir os velhos padrões, temos um compromisso de chamar a atenção imediatamente, de buscar ajuda, de fazer o que for necessário para quebrar o ciclo. Naquela noite, dormi com uma sensação de paz que não experimentava há anos. Não era uma certeza ingênua de que tudo seria perfeito dali em diante. A vida raramente oferece tais garantias. Era uma aceitação tranquila de que havíamos feito o que podíamos com as cartas que a vida nos dera e que o futuro, embora incerto, continha possibilidades de cura e crescimento. Helena nasceu 2 semanas depois, em uma madrugada chuvosa de primavera.
Cheguei ao hospital logo após o parto, encontrando Tiago no corredor, com um olhar de assombro que apenas pais de primeira viagem conhecem. Ela é perfeita, disse ele, a voz embargada. Absolutamente perfeita. Quando entrei no quarto, vi Mariana segurando um pequeno embrulho cor-de-rosa. Seus olhos cansados, mas radiantes, encontraram os meus e ela sorriu. Pai, venha conhecer sua neta. Aproximei-me com o coração acelerado. Helena era minúscula, com uma penugem escura cobrindo a cabeça e as mãozinhas fechadas em punhos determinados. Quando Mariana a colocou em meus braços, senti um amor avassalador, o mesmo que experimentei quando segurei Mariana pela primeira vez, décadas atrás. Olá, Helena, sussurrei, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. Seu avô está aqui e sempre estará. Os meses seguintes foram uma mistura de noites sem dormir, fraldas, mamadeiras e uma alegria profunda que transformou nossa casa. Tiago e Mariana encontraram um apartamento pequeno, mas confortável, a 2 quadras da minha casa em Botafogo. Estabelecemos uma rotina onde eu cuidava de Helena algumas tardes por semana, permitindo que Mariana retornasse parcialmente ao trabalho. Foi numa dessas tardes, enquanto embalava minha neta para dormir na varanda da minha casa, que recebi uma visita inesperada. Senhor Sampaio, a voz de Tiago me surpreendeu. Ele não deveria estar no trabalho. Posso falar com você um momento? Fiz sinal para que se sentasse na cadeira ao lado, mantendo o ritmo suave do balanço para não acordar Helena. Recebi uma proposta de emprego, disse ele, sem preâmbulos. A Horizonte Capital está montando uma equipe de compliance e gestão de risco. Querem alguém que conheça os truques do mercado por dentro. Ergui as sobrancelhas, surpreso. A Horizonte era conhecida por sua rigidez ética, por seus controles rigorosos. O salário é significativamente maior do que ganho com Valdir, continuou ele. Poderíamos acelerar o pagamento das dívidas. Talvez conseguir um apartamento um pouco maior para quando Helena começar a crescer. Mas, perguntei, sentindo que havia uma hesitação em sua voz. Mas queria sua opinião sincera. Você acha que estou pronto para voltar ao mercado financeiro? Mesmo que seja do lado da fiscalização, não da gestão direta de recursos? A pergunta me pegou de surpresa. 1 ano antes, Tiago jamais teria pedido minha opinião sobre qualquer coisa. Muito menos sobre uma decisão profissional. Olhei para Helena dormindo pacificamente em meus braços, para Tiago esperando ansiosamente minha resposta, e pensei em tudo que havíamos vivido nos últimos meses. Acho que a verdadeira questão é: você confia em si mesmo para não repetir os erros do passado? Tiago refletiu por um longo momento, os olhos fixos na filha adormecida. 1 ano atrás, eu teria respondido imediatamente que sim, com toda a arrogância do mundo. Hoje sei que a confiança precisa ser reconstruída diariamente, através de escolhas consistentes. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não sou mais o mesmo homem que humilhava você para esconder suas próprias inseguranças, senhor Sampaio. Mas também não sou ingênuo a ponto de achar que estou completamente curado. É um trabalho constante. Assenti, satisfeito com a resposta. Então aceite o emprego, Tiago. Use seu conhecimento dos erros passados para evitar que outros os cometam. Mostre à sua filha que é possível recomeçar, que é possível transformar até mesmo nossas piores falhas em algo positivo. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Não o sorriso arrogante de antes, mas algo mais profundo, mais verdadeiro. Obrigado, Florencio. Era a primeira vez que ele usava meu primeiro nome, sem o formal Senhor Sampaio, ou o distanciado sogro. Um pequeno gesto, mas significativo. Hoje, enquanto escrevo estas memórias, Helena está completando 2 anos. É uma criança vibrante, curiosa, cheia de personalidade, teimosa como o avô, brinca Mariana. Nossa família não é perfeita. Ainda temos momentos difíceis, ainda estamos aprendendo a comunicar sem machucar, a amar sem controlar.
Tiago ainda trabalha na Horizonte, construindo uma reputação nova baseada em integridade e transparência. Mariana encontrou sua voz não apenas como mãe e esposa, mas como uma profissional respeitada, que recentemente foi promovida a diretora de criação. Quanto a mim, descobri uma nova fase da vida que nunca imaginei que seria tão gratificante. Ser avô de Helena é uma segunda chance de vivenciar o amor sem as pressões e responsabilidades da paternidade direta. É uma oportunidade de ver minha família curada, transformada, seguindo um caminho diferente do que trilhamos por gerações. Aquela ligação para o banco, naquela manhã após o jantar no restaurante Sabor Carioca, poderia ter sido apenas um ato de vingança, uma tentativa de devolver na mesma moeda as humilhações que sofri. Em vez disso, tornou-se o primeiro passo de uma jornada de redenção para todos nós. Como disse a Helena ontem, enquanto lia para ela antes de dormir. Às vezes, querida, precisamos perder algo valioso para descobrir o que realmente importa. E às vezes, quando pensamos que estamos no fim da história, descobrimos que é apenas o começo de uma muito melhor. Olha, amigos que chegaram até aqui, essa história que compartilhei hoje não foi fácil de contar. Quando decidi ligar para aquele banco naquela manhã, após mais uma humilhação no restaurante, eu não fazia ideia de que estaria iniciando uma transformação tão profunda em minha família. O que começou como um desejo de vingança contra meu genro Tiago, que me humilhava constantemente com o sorriso cúmplice da minha própria filha, acabou se tornando uma jornada de cura para todos nós. Descobri que as humilhações que sofria eram parte de um ciclo que vinha se repetindo em nossa família por gerações. Meu pai fazia o mesmo comigo, e eu, sem perceber, havia normalizado esse comportamento. Minha filha Mariana apenas repetia o padrão que testemunhou durante toda a sua vida. O diário da minha falecida esposa, Helena, foi a chave para entendermos esse ciclo destrutivo. Quando confrontei Tiago durante a festa de aniversário de casamento, expondo suas dívidas e revelar que seria avô, escolhi um caminho diferente da simples vingança. Ofereci uma chance de redenção para ele, para Mariana, para todos nós. O nascimento da pequena Helena, minha neta, foi o símbolo mais poderoso desse novo começo, dessa chance de quebrar o ciclo de desrespeito e construir uma família baseada no amor e na consideração mútua. Hoje, 2 anos depois, vejo como aquela ligação para o banco mudou tudo. Tiago se transformou, Mariana encontrou sua voz, e eu descobri que a verdadeira força não está em devolver na mesma moeda, mas em ter a coragem de fazer diferente, de quebrar padrões tóxicos que se arrastam por gerações. Se você está passando por situação semelhante, sendo humilhado por familiares ou pessoas próximas, saiba que existe uma saída. Não é fácil, exige coragem para enfrentar verdades dolorosas, mas o resultado, a liberdade de viver sem esses ciclos destrutivos, vale cada esforço. E você, já viveu algo parecido? Como lidou com isso? Seu comentário é extremamente importante para mim e para outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo. Foi difícil reviver esses momentos para gravar esse vídeo, mas acredito que minha história pode ajudar alguém que esteja sofrendo em silêncio. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixe seu like para mostrar que valeu a pena eu me abrir dessa forma. Assine o canal Meu Avô Falou e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias de vida que compartilhamos aqui. Temos novos relatos emocionantes todas as semanas, histórias reais que podem trazer conforto, reflexão e esperança. Pessoal, manter este canal funcionando não é fácil. Há custos com equipamento, edição, pesquisa de histórias e muito mais. Se puder, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Mesmo uma pequena quantia nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa diariamente. Seu apoio é fundamental para mantermos o canal ativo e alcançarmos mais pessoas que precisam ouvir estas mensagens. Visite também nossos outros vídeos.
Há histórias sobre perdão, recomeços, superação e tantos outros temas que certamente vão tocar seu coração como esta tocou. Cada relato é uma oportunidade de reflexão e crescimento. Aqui é Florencio, com 67 anos de vida e muitas histórias para compartilhar. Obrigado por me ouvir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Meu Avô Falou. Um abraço caloroso a todos vocês.